Deixa-me introduzir muito brevemente a proposta que hoje queremos apresentar. Todos os partidos reconhecem que há um problema com os juros do crédito à habitação. E esse problema tem uma razão de ser. Esta é a evolução das taxas de juro nos créditos à habitação. Sabemos que há uma determinação do Banco Central Europeu que tem feito as taxas de juros subir e elas subiram muito abruptamente em todos os prazos, quer a Euribor a 6 meses, quer na Euribor a 12 meses, e sabemos também que a maior parte dos créditos à habitação têm taxa variável, ou seja, taxa que vai variando de acordo com as taxas determinadas pelo Banco Central. Mas há uma outra coisa que sabemos e que temos tido e ganhado consciência ao longo dos últimos anos. E essa segunda coisa é que o aumento das taxas de juro teve como correspondência o aumento dos lucros da banca. Isto quer dizer que a banca não está simplesmente a reproduzir uma taxa de juros que foi estabelecida pelo Banco Central Europeu, a banca está a aproveitar para lucrar com o aumento das prestações ao crédito. Quem tenha um empréstimo de 150 mil euros, por exemplo, um prazo de 30 anos e um spread de 1%, é um cenário perfeitamente comum de encontrar hoje em dia. A sua prestação ao banco em novembro de 2021 seria de 450 euros, em novembro de 2023 de 820 euros. É fácil de compreender que uma família, uma pessoa que tivesse um crédito à habitação, que tenha feito as contas à sua vida para pagar 450 euros por mês, não consiga ou tenha muitas dificuldades para conseguir pagar 820 num espaço de apenas 2 anos. Foi este o aumento das prestações do crédito à habitação. Quando olhamos para os lucros da banca, vemos um aumento na mesma proporção. O Novo Banco, por exemplo, que foi salvo com dinheiro público, lucrava 185 milhões em 2021, em 2023 eram 743 milhões de lucro. Quando olhamos para o Santander, quase 900 milhões de lucro. Quando olhamos para o Millennium BCP, 557 milhões de lucro só nos primeiros 9 meses de 2023. BPI já anunciou os seus lucros, 444 milhões de euros. E a Caixa Geral de Depósitos, que tem a maior fatia do mercado do crédito à habitação, bateu todos os recordes dos seus lucros, 1.000 milhões de euros até setembro de 2023. E este é o retrato de uma banca que enriqueceu, que acumulou mais e mais e mais lucros astronómicos à conta do aumento das prestações para valores incomportáveis. Há um outro pormenor nesta história que é importante de ressalvar. Embora os lucros aumentem, nem sempre os impostos aumentam na mesma proporção. Vejamos o caso do Novo Banco. Entre 2021 e 2023, o Novo Banco lucrou mais de 1.000 milhões de euros. Recebeu primeiro uma garantia pública, limpou o seu balanço com dinheiro público e depois fez lucros de 1.000 milhões de euros em 2, 3 anos. Mas pagou de impostos 35,5 milhões de euros, ou seja, 3% de todos os seus lucros. E isto porque o Novo Banco tinha no seu balanço uma coisa chamada ativos por impostos diferidos, ou seja, a possibilidade de deduzir aos lucros por perdas passadas. O Bloco de Esquerda durante muitos anos apresentou propostas para que assim não fosse, foi escolhido manter este regime e ele hoje é responsável por uma banca que lucra, como no caso do Novo Banco, mas não paga os impostos correspondentes por esses lucros. Apesar deste pormenor, queria voltar à questão essencial. E a questão essencial é como é que baixamos a prestação do crédito à habitação. Porque se todos os partidos reconhecem que há um problema com as prestações do crédito à habitação, a verdade é que nenhum apresenta uma proposta. Nenhum partido tem uma proposta para baixar o crédito à habitação e certamente nenhum outro partido faz as contas a essa proposta. O Bloco de Esquerda apresenta assim a sua proposta. O que queremos fazer é utilizar a Caixa Geral de Depósitos. É um banco público e é o banco mais importante no crédito à habitação em Portugal e é um banco que tem tido lucros astronómicos com a crise dos juros dos créditos à habitação. Queremos reduzir a taxa ao cliente praticada pela Caixa Geral de Depósitos, que assim se vai alastrar a todo o mercado na lógica normal de competição entre os bancos. Queremos que esta proposta se aplique a todos os créditos à habitação quando se trata de habitação própria e permanente, como não poderia
deixar de ser, e esta proposta tem uma vantagem: ela pode entrar em vigor imediatamente. Pode entrar em vigor sem qualquer espaço do tempo, sem qualquer adiamento, tendo um efeito imediato na carteira e nos orçamentos de quem tem o crédito à habitação. Vejamos um exemplo daquilo que propomos. Um empréstimo normalíssimo à habitação com um spread de 1,5, o spread podia igualmente ser de 1, de 0,5 ou de 2. Para este caso é irrelevante. Um prazo de 30 anos e uma dívida de 150 mil euros. Se a Caixa Geral de Depósitos reduzisse a taxa praticada em 1,5 pontos percentuais, isso daria lugar a uma poupança anual de 1.588 euros neste crédito à habitação. Estamos a falar de uma redução de 132 euros por mês na prestação que é paga mensalmente ao banco. Se a redução da taxa for de 2 pontos percentuais, então a poupança para uma dívida de 150 mil euros num prazo de 30 anos ultrapassa os 2 mil euros. Estamos a falar de menos 174 euros cada mês na prestação que é paga no crédito à habitação. É uma forma simples de baixar imediatamente a prestação. A Caixa Geral de Depósitos tem margem para reduzir as taxas de juros que são praticadas e, ao fazê-lo, pode impor um novo critério de mercado, fazendo com que os outros bancos adotem as mesmas práticas. É este o papel da Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público e que deve servir os interesses gerais e o interesse público. Certamente me poderão perguntar qual é o impacto que esta medida tem na Caixa Geral de Depósitos e estudámos o impacto e queremos apresentar todas as hipóteses desta simulação. Esta é a situação atual da Caixa Geral de Depósitos. Não vou perder muito tempo a explicar todos os números. Há um número que queria chamar a atenção, que é o rácio de capital. A Caixa Geral de Depósitos tem um rácio de capital de 20%. O rácio regulamentar, o rácio obrigatório por lei, é de 9,1%. Isto quer dizer que a Caixa tem uma margem suficiente para poder baixar as taxas de juro e aliviar os créditos à habitação, podendo aliviar os orçamentos das famílias. Qual é, então, o impacto da proposta que fazemos? Se a redução de taxa ao cliente for 0,5 pontos percentuais, então o novo rácio passa a ser 19,88. Muito mais que o dobro que o rácio mínimo estabelecido. Fizemos uma simulação entre os 0,5 e os 3 pontos percentuais de redução da taxa de juro e, mesmo assim, a Caixa Geral de Depósitos mantém um rácio de capital de 18,77%, muito acima do mínimo regulamentar, que são os 9%. Mas levamos as nossas simulações mais além. Pensámos o que aconteceria se com esta medida a Caixa Geral de Depósitos ganhasse mais 10% do mercado do crédito à habitação por transferência de crédito à habitação para a Caixa Geral de Depósitos e voltámos a recalcular o impacto da redução da taxa no novo rácio de capital e na redução do resultado líquido. E o resultado é simples. A Caixa continua a ter margens de capital muito superiores às regulamentares e continua a ter lucros, apesar desta redução da taxa de juros no crédito à habitação. Levámos ainda mais longe este exercício e pensámos e perguntámos o que seria se a Caixa aumentasse mais 20% a sua carteira de crédito à habitação por conta desta medida. E ainda assim, o Banco Público continuaria a ter um resultado líquido positivo e ainda assim continuaria a estar muito além dos rácios capitais mínimos regulamentares. E por isso apresentamos aqui um resumo da nossa proposta. Uma proposta simples, sensata, execuível, que consegue fazer uma coisa que mais ninguém propõe neste país. É que haja uma transferência direta entre os lucros astronómicos da banca e a redução da prestação do crédito à habitação. A Caixa Geral de Depósitos pode reduzir imediatamente as prestações e a taxa de juros aplicada ao crédito à habitação para compra de habitação própria e permanente. Pode fazê-lo até 3 pontos percentuais das taxas que estão a ser praticadas neste momento. Pode fazê-lo e ainda assim continuar a ter lucros positivos, respeitando os seus rácios de capital. Pode fazê-lo e, com isso, pode arrastar todo o mercado privado, contribuindo por uma redução das taxas de juro e um alívio no orçamento de quem tem um crédito à habitação, que pode ir entre 100 euros a 200 euros, tendo em conta a prestação de cada família, o valor em dívida e o prazo em falta. São estas é esta a nossa proposta para uma redução
do peso do crédito à habitação. Quisemos apresentá-la com simulações, com números concretos, respondendo às perguntas que achamos que são as mais importantes, para colocar esta proposta em debate, que achamos que é a mais eficaz para baixar a prestação do crédito à habitação.